Item 15, processos 48.500, 4403, 2011, 84. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Maranhão, em face do auto de infração 116 de 2012 da SFE, por descumprimento dos dispostos nos procedimentos de distribuição, no que se refere à coleta de dados e à apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos, bem como a realização das compensações financeiras devidas aos consumidores cujos indicadores individuais restaram transgredidos. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Entre 21 e 25 de novembro de 2011, a SFE fiscalizou a SEMAR com o objetivo de verificar o cumprimento durante 2010 do disposto no módulo 8 do PRODIST, aprovado pela Resolução 395, no que diz respeito aos seguintes processos. Primeiro, coleta de dados e de apuração dos indicadores de continuidades individuais, o DIC, o FIC e o DEMIC. Segundo, coleta de dados e de apuração dos indicadores de continuidades coletivos, aqui o DEC e o FEC. E, por fim, a realização das compensações financeiras devidas aos consumidores cujos indicadores de continuidade individuais restaram transgredidos. Foram registradas 11 não conformidades e 5 determinações constantes do relatório de fiscalização citado, que é parte integrante do termo de notificação 232/2011. Em 30 de julho de 2012, após manifestação da concessionária, a SFE lavrou o auto de infração número 116, aplicando-lhe multas do grupo 2 e do grupo 3, que totalizaram R$ 5.773.683,11. Quadro 1 apresenta a discretização dessas multas. A N1 diz respeito a não preservar a integridade dos registros, dados e informações. Os sistemas utilizados pela concessionária são confusos e inconsistentes. A multa do grupo 2, onde foi aplicada uma dosimetria de 0,018%, que culminou com um valor de 319 mil aproximadamente de multa. A N2, não calcular os indicadores individuais de DIC, FIC e DEMIC em conformidade com o disposto no PRODIST. Essa música de grupo 3, dosimetria de 0,1%, que implicou numa multa de R$ 1.759.000. A N3, que é expurgar indevidamente interrupções que deveriam compor o cálculo dos indicadores de continuidade em conformidade com o disposto no PRODIST. Multa do grupo 3, dosimetria de 0,002%, multa de R$ 39.000 aproximadamente. A N6, não calcular em conformidade com o disposto no PRODIST os indicadores coletivos de DEC e FEC. Multa do grupo 3, dosimetria de 0,006%, multa de R$ 112.000 aproximadamente. E, por fim, a N8 e a N9, agrupadas. Trata-se as duas não conformidades de não realizar, em conformidade com o disposto no PRODIST, as compensações devidas aos consumidores. Multa do grupo 3, dosimetria de 0,2%, multa de R$ 3.542.000. Então, senhores diretores, em 16 de agosto, a SEMAR interpôs o recurso administrativo contra o auto de infração, mediante o qual requereu o cancelamento das penalidades ou, alternativamente, a conversão das penalidades referentes às não conformidades N1, N2, N6 e N9 para advertência e a redução das multas aplicadas para a N3 e a N8. Solicitou, em caso de indeferimento desses pedidos, a redução das multas aplicadas a não conformidades N1, N2, N6 e N9, com a reclassificação da multa que seria aplicável à não conformidade N6. E a seguir apresenta-se em síntese os argumentos da empresa. No que diz respeito à N1, a empresa alegou insuficiência de espaço amostral, visto que a equipe de fiscalização teria restringindo a análise a apenas um caso de interrupção de fornecimento de energia, apesar de a concessionária ter registrado 348 mil ocorrências em toda a sua área de concessão. Quanto à N2, a SEMAR sustentou em síntese que os cálculos estariam corretos e que a inconsistência apontada no relatório de fiscalização relativo ao cálculo do DIC, de 68 unidades consumidoras do conjunto Grajaú, como também das 40 unidades consumidoras do conjunto Amarante, teria decorrido de equívoco da fiscalização na análise dos sistemas da concessionária. Já em relação à N3, a SEMAR requeriu a isenção de responsabilidade por suposta ocorrência de fatos alheios à sua vontade. A empresa solicitou fosse aplicado o princípio da insignificância, pois o percentual de expurgo indevido por dias críticos seria ínfimo, 0,52%. Uma vez que do universo de 18.619 expurgos analisados pela fiscalização, somente
97 não teria ocorrido em dias considerados críticos. Quanto aos atos de vandalismo enquadrados erroneamente como situação de emergência, a SEMAR solicitou à fiscalização que considerasse a documentação enviada com o enquadramento correto, caso fortuito ou de força maior, tal qual o tratamento dispensado pela fiscalização em relação a caso de interrupção motivada por queimadas. A recorrente não contestou a existência da não conformidade N6, limitou-se apenas a argumentar que adotaria medidas para sanar a irregularidade apontada. Isso porque, em 13 de março de 2012, ou seja, dentro do prazo determinado pela SFE, deu cumprimento à determinação D4, com a entrega dos dados em mídia eletrônica e o envio via duto para a ANEEL. Também sustentou que não há correlação entre a penalidade aplicada e a infração cometida. No que diz respeito a N8 e a N9, foram contestadas inicialmente quanto à dosimetria aplicada para o cálculo da multa, pois a empresa teria sido penalizada por duas não conformidades que representam condutas independentes, mas que foram unificadas. Assim, a utilização do mesmo critério na dosimetria aplicada para o cálculo da penalidade significa reconhecer ter havido o concurso material entre as supostas irregularidades. A SEMAR também justificou que não houve má-fé no erro de cálculo das compensações pela transgressão dos indicadores individuais de ICFIC e DEMIC e que a fiscalização somente tomou conhecimento da irregularidade por informação da própria empresa. A SFE, pelo despacho número 33, de 10 de janeiro deste ano, em juízo de reconsideração, acolheu parcialmente os argumentos apresentados pela concessionária, especificamente em relação à abrangência adotada na dosimetria da não conformidade N2 e reduziu a multa para R$ 5.072.000. Em 12 de março, a Procuradoria da ANEEL, instada a se manifestar, ela exarou o despacho 79, solicitando à SFE que oportunizasse a autuada se manifestar quanto à reanálise da não conformidade N1, ocorrida durante a apreciação do recurso administrativo, porquanto a superintendência havia selecionado, desta vez, todos os eventos associados a todas as unidades consumidoras do conjunto Grajaú e Amarante, referente ao mês de setembro de 2010, e não somente a uma única unidade consumidora. Em 13 de maio, a SEMAR protocolou sua manifestação. Ao analisar a manifestação da SEMAR, a SFF atestou que as informações adicionais encaminhadas pela concessionária apenas comprovaram que os registros dos sistemas possuem dados divergentes. Segundo a superintendência, a SFE, em relação ao conjunto Amarantes, foi possível reproduzir os indicadores DEC e FEC, mas não os indicadores individuais de ICFIC, e no tocante ao conjunto Grajaú, não foi possível reproduzir nenhum dos referidos indicadores. A Procuradoria da ANEEL, então, exarou o parecer 393, de 16 de julho de 2013, fez a análise jurídica do recurso e opinou pelo conhecimento e provimento em parte do recurso apresentado pela SEMAR, para que, de ofício, a dosimetria que considerou as não conformidades N8 e N9 como única infração fosse reformulada. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Fabiano Brito, representante da SEMAR. Bom dia novamente, senhores diretores, doutora procuradora. Nós trouxemos aqui agora um processo de fiscalização, como o diretor relator já expôs. Foi um processo que passou por uma discussão longa entre a agência e a concessionária, e ao final restaram algumas não conformidades, e dentre todas essas não conformidades, acho que os argumentos já foram expostos. A concessionária procurou mostrar por que as não conformidades, as primeiras não conformidades, não se sustentavam e por que os seus sistemas estavam corretos, por que os expurgos foram feitos de forma correta. E agora, nesse momento, a gente gostaria de chamar a atenção especificamente para N8 e para N9. Como foi dito aqui, depois do parecer que foi solicitado para a Procuradoria e que foi emitido, no próprio parecer foi reconhecido que a dosimetria que foi feita e a análise que foi feita naquelas duas não conformidades não estava correta e deveria ser refeita.
O ponto aqui, só recordando um pouco, a N8 ela se referia ao equívoco na aplicação do encargo do uso de sistema no cálculo das compensações, e a N9 se referia ao próprio pagamento das compensações. O que a concessionária colocou nas suas manifestações é que, primeiro, essa foi uma diferença de entendimento entre a concessionária e a agência, que foi identificada antes da fiscalização e foi retificada antes da fiscalização, e ela está relacionada com a orientação que existia na nota técnica 57 de 2004 sobre a utilização do fator de ponderação trimestral. E a utilização da forma como estava sendo feita, em alguns casos, beneficiava a concessionária, ou seja, daria uma compensação menor para o consumidor, e em outros daria uma compensação maior. A concessionária não pediu de volta o que foi compensado maior para o consumidor e, por outro lado, inteirou o que havia sido compensado a menor para os consumidores, a partir do momento em que mudou a orientação em que ela havia seguindo com base nessa nota técnica. Só que mesmo assim ela foi penalizada. Bom, de toda forma, por esse motivo, como ela agiu justificadamente com a sua conduta com base na própria nota técnica, a concessionária entendia que não deveria, essa penalidade pela N8 e pela N9, não deveria ter sido aplicada, ela não tem finalidade educativa e pedagógica nenhuma. Mas, de qualquer forma, ainda que se queira aplicar uma penalidade, como foi reconhecido pela Procuradoria, o cálculo que foi feito não foi feito de uma forma a se individualizar a dosimetria para cada uma das não conformidades. E aí é que a gente chega no ponto. Depois da emissão do parecer, não foi feito um recálculo, pelo menos a concessionária não foi informada de um recálculo pela superintendência, e nem tampouco teve oportunidade de se manifestar novamente sobre a dosimetria então que seria aplicada para essas não conformidades. A nosso ver, o vício de origem, primeiro pela justificativa que já foi apresentada, que os equívocos de entendimento foram corrigidos. Depois, o vício em si, na emissão do auto de infração com essas não conformidades em conjunto, nesse momento deveria levar à nulidade dessas não conformidades e a reconsideração da penalidade que foi aplicada. Agora, se não for feita a anulação da penalidade que foi aplicada para essas duas não conformidades, o que se pede é que, no mínimo, então, seja refeito o cálculo e seja dado, então, nova oportunidade para a concessionária se manifestar aí com base na dosimetria correta que foi feita para cada uma dessas não conformidades. Em síntese, era isso. A gente queria tratar objetivamente só desse ponto, que é o que a gente coloca para a consideração dos diretores. Procuradoria. A Procuradoria se manifestou, como já anunciado pelo diretor relator, por meio do parecer número 393/2013, no sentido do conhecimento e provimento parcial do recurso interposto pela SEMAR, para que, de ofício, a ANEEL reformule a dosimetria aplicada, dosimetria essa, que considerou como uma única infração as não conformidades N8 e N9, por tratar-se de pluralidade de infração, o que exige a fixação de pena individual, expondo-se ainda o peso conferido às condicionantes previstas no artigo 15 da Resolução Normativa número 63 de 2004. Recepciona do recurso administrativo, eis que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. A não conformidade N1 decorre da constatação de que os sistemas que envolvem o processo de coleta de dados e apuração dos indicadores de continuidades individuais e coletivos, bem como a realização das compensações financeiras aos consumidores, são confusos e inconsistentes, pois os registros de todas as interrupções apontam datas irreais para as ocorrências, seja para desligamentos, seja para normalização, indicando, inclusive, que essas ocorrências são de 2012 e não de 2010. Em alguns casos, o registro do mês da ocorrência fazia menção a datas futuras. Diante disso, a SEMAR não preservaria a integridade dos registros, dados e informações de ocorrência em sua rede de distribuição. Não deve prosperar o argumento da empresa de que as conclusões da SFS basearam em insuficiente espaço amostral, por ter se restringido a apenas um caso de interrupção de fornecimento de energia, apesar de a concessionária ter registrado 348 mil ocorrências. Isso porque a análise das informações adicionais enviadas pela SEMAR
reforçou as conclusões do auto de infração, pois mostraram dados registrados no sistema com informações também divergentes. Verificou-se que, em relação ao conjunto Amarantes, foi possível reproduzir os indicadores de DEC e FEC, mas não os de DIC e FIC. Já no tocante a Grajaú, não foi possível reproduzir nenhum dos indicadores. No que diz respeito ainda aqui a N2, refere-se ao cálculo incorreto do DIC e FIC no respectivo mês de apuração. Das 96 unidades consumidoras amostradas do conjunto Grajaú e 95 do conjunto Amarante, houve divergência do DIC informado e o efetivamente calculado pela fiscalização em 68 e 40 unidades consumidoras, respectivamente, ou seja, em 56,54% das unidades apresentaram divergência das unidades da amostra. A recorrente defendeu que todos os cálculos estão corretos e que a inconsistência apontada no relatório de fiscalização decorreu de equívoco da fiscalização na análise dos sistemas da concessionária. Não se sustenta tal alegação, uma vez que na documentação adicional apresentada, ou seja, o arquivo contendo 23.619 eventos, as divergências permaneceram para os indicadores individuais. Conforme apontou a Procuradoria, se os cálculos estão corretos e as inconsistências apontadas pela fiscalização não existem, caberia à concessionária provar, porquanto é dela a alegação de que cumpriu corretamente o estabelecido na legislação e, como a SEMAR não apresentou elementos que comprovassem suas alegações, a não conformidade N2 deve ser mantida. No que diz respeito à N3, a N3 resultou da constatação de que a SEMAR expurgou indevidamente interrupções que deveriam compor o cálculo dos indicadores de continuidade. Segundo a SFE, de 18.619 registros de expurgos apontados pela SEMAR em 2010, constatou-se que 97 sobre a justificativa de dia crítico e 115 de atos de vandalismo foram indevidos, ou seja, 212, 1,14% dos expurgos realizados em 2012 foram indevidos. Ao analisar o pleito para a aplicação do princípio da insignificância, a Procuradoria apontou que a doutrina e a jurisprudência pátria defende entendimento lastreado no interesse público de que o princípio da insignificância não pode ser aplicado se o bem atingido for a administração pública. Diante disso, opinou, com o que se concorda, que, independentemente do percentual de expurgos realizados indevidamente, o princípio não pode ser aplicado ao caso. Quanto aos atos de vandalismo, a Procuradoria observou que as exceções admitidas na apuração dos indicadores de DEC e FEC, de forma a justificar a interrupção do serviço, estão expressamente previstas no item 5.6.2.2 do módulo 8 PRODIST, que, por se tratar de norma de exceção, não comporta interpretação extensiva, capaz de abarcar toda e qualquer dificuldade enfrentada pela concessionária no desempenho de sua atividade. Diante disso, cabe à concessionária comprovar que a situação que provocaram as interrupções de energia elétrica se enquadram em um dos casos de interrupção previsto no regulamento. Para tanto, é imprescindível que a alegação de causa de excludente de responsabilidade venha acompanhada de documento apto a comprovar a existência de interrupção por caso fortuito ou força maior. Entende-se que ato de vandalismo em rede de energia elétrica não é tão imprevisível nos dias de hoje, infelizmente. Por isso, não se pode considerar todo e qualquer ato de vandalismo como caso fortuito, pois esse só ocorre quando o evento é lesivo e imprevisível, o que não é o caso das situações apontadas pela SEMAR, nas quais é notório o risco de ações de vandalismo em rede de energia elétrica. Verifica-se nos autos que a SEMAR não conseguiu comprovar a caracterização do excludente de responsabilidade lastreada em ação de vândalos. Assim, a não conformidade deve ser mantida. Quanto à não conformidade N6, essa está relacionada à não consideração de todas as interrupções que deveriam compor o cálculo dos indicadores de continuidade para o ano de 2010. A concessionária não rebateu a existência da infração, porém argumentou que adotara medidas para sanar a irregularidade. Diante disso, a penalidade não poderia ser aplicada. Tal argumento não deve ser acatado, pois, embora a iniciativa da concessionária seja louvável, não é capaz de descaracterizar a infração. Como a violação à norma setorial ficou constatada, há de se aplicar a sanção administrativa, porquanto não se trata de uma competência discricionária do administrador. A SEMAR também sustentou que não há correlação entre a penalidade e a infração cometida. A irregularidade amoldaria-se melhor ao disposto no inciso C4 do artigo 5º da 63, pois refere-se à divergência de dados relativos à apuração dos indicadores coletivos, decorrente de equívoco na atualização dos registros arquivados. Não se sustenta a alegação, pois a infração decorreu de erro relacionado à quantidade de unidades consumidoras afetadas por interrupções.
no cálculo dos indicadores de continuidade para o ano de 2010, em razão da utilização de um sistema de apropriação dos dados das ocorrências que requer adequações para tanto. Correta, portanto, o enquadramento da fiscalização. Em relação à não conformidade N8 e N9, a literalidade do auto de infração indica que a N8 decorreu da aplicação incorreta do valor CM no cálculo de todas as compensações aos consumidores em 2010, pela transgressão dos indicadores individuais DIC, FIC ou DEMIC, conforme disposto no item 5.11.4 do módulo 8 do PRODIST. E a não conformidade N9, por sua vez, decorreu do fato de os cálculos das compensações aos consumidores no período fiscalizado terem sido efetuados de forma divergente da prevista no item 5.11 do módulo 8 do PRODIST. Então, as duas dizem respeito à indenização calculada de maneira imprecisa, não observando o módulo 8 do PRODIST. Inicialmente, a empresa alegou que teria sido penalizada por duas não conformidades, o que foi sustentado aqui da tribuna, que representam condutas independentes, mas que foram unificadas. A esse respeito, a Procuradoria da ANEEL manifestou-se pelo provimento da alegação, por considerar que a não conformidade N8 trata da aplicação do valor correto do CM para as compensações, enquanto a não conformidade N9 diz respeito à realização da compensação devida aos consumidores. Entende-se que tal justificativa não deve prosperar. Ao contrário do entendimento da concessionária e da Procuradoria, verifica-se nos autos que a não conformidade N9 decorre da realização de forma incorreta dos cálculos para compensação por violação dos indicadores individuais DIC, FIC ou DEMIC no ano de 2010, em desconformidade com o definido no regulamento. Os cálculos para a realização de compensações aos consumidores devem seguir os procedimentos definidos no item 5.11 do módulo 8 do PRODIST. Tais cálculos têm como variável o CM, que é aplicado de forma incorreta, conforme a N8, que de forma direta causou erro no cálculo das compensações. De forma idêntica, o uso equivocado do indicador transgredido e a utilização inadequada da proporcionalização desses indicadores causaram também erro no cálculo da compensação. Então, ou seja, para se calcular a compensação, aplicou-se o CM de forma inadequada e também foi feita a proporcionalização de forma inadequada. Ou seja, duas atitudes relacionadas à identificação do valor que deve ser indenizado. Assim, senhores diretores, as não conformidades N8 e N9 decorrem do mesmo desvio de conduta, ou seja, erro no cálculo da compensação efetuada aos consumidores por violação dos indicadores individuais DIC, FIC e DEMIC no ano de 2010. Verifica-se, assim, que da leitura do auto de infração é possível concluir que a N8 e a N9 caracterizam uma única infração decorrente de uma única conduta infracional, que é calcular de forma errada as compensações. Dessa forma, conclui-se que o cálculo da multa correspondente à não conformidade N8 e N9, considerando as condicionantes abrangência, gravidade, lesividade e obtenção de vantagens, realizada pela SFE de forma unificada, está correto. A própria SEMAR reconheceu que a não conformidade N8 e N9 decorreram do erro no cálculo das compensações efetuadas aos consumidores, conforme observa-se nos argumentos constantes de seu recurso administrativo para essas não conformidades, e não houve, portanto, prejuízo à defesa, pois a concessionária compreendeu os fatos pelos quais estava sendo autuada. Em relação à N8, a empresa apontou que o erro médio praticado sobre o CM seria de 12%, porém informou que tomara as providências para sanar o problema. A esse respeito, entende-se que a correção posterior da irregularidade constatada não elide a infração caracterizada. Diante disso, a penalidade torna-se obrigatória. Já com relação à N9, a concessionária sustentou que a divergência apontada pela fiscalização ocorreram porque houve equívoco por parte da SFE na realização dos cálculos ao considerar apenas o fator de proporcionalização mensal e desconsiderar o fator de proporcionalização trimestral no cálculo das compensações por violação dos indicadores anuais. Segundo a SEMAR, o correto seria realizar o cálculo das compensações considerando os dois fatores de proporcionalização e que seu entendimento foi com base na nota técnica 57/2004 SRD. Nota técnica essa que não foi acatada pela diretoria quando se chegou
aprovar a norma de forma definitiva. A justificativa da SEMAR ela não deve ser acatada por não ter amparo legal. Notas técnicas são documentos de uso interno da ANEEL e visam tão somente apresentar a perspectiva da área técnica sobre determinado assunto, portanto não possuem força de regulamento e não podem se sobrepor a qualquer resolução aprovada pela diretoria colegiada da ANEEL. O cálculo da compensação deve seguir os procedimentos descritos no módulo 8 do PRODIST, o que, segundo a SFF, não foi feito. Ressalta-se que a situação idêntica apontada à não conformidade N9 foi analisada pela diretoria colegiada da ANEEL no âmbito do processo citado em tela e julgado improcedente. Conclui-se, portanto, que as não conformidades N8 e N9 foram corretamente caracterizadas pela fiscalização e, portanto, devem ser mantidas. Da mesma forma, o cálculo das multas dessas não conformidades, de forma unificada, não implica em vício ou nulidade do auto de infração. Referentemente à possibilidade de conversão das multas das não conformidades N1, N2, N6 e N9 em advertência, sobressai o entendimento aos critérios do artigo 8º da Resolução 63 e quanto às consequências da infração, a SFE afirmou não serem de pequeno potencial ofensivo, o que se concorda, logo não é possível a conversão. E pode concluir ainda que as condicionantes previstas na Resolução 63 estão adequadas e foram devidamente motivadas pela SFE. No ponto, entende-se que a multa aplicada foi devidamente fundamentada, restando cumpridos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação de seu valor. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.004403/2011, dígito 84, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEMAR, em face do auto de infração 116, lavrado pela SFE, por descumprimento do disposto nos procedimentos do PRODIST, no que se refere à coleta de dados e apuração dos indicadores de continuidades individuais e coletivos, bem como a realização de compensações financeiras aos consumidores cujos indicadores individuais foram transgredidos, para, no mérito, dar-lhe provimento nos termos do despacho 33 da SFE e manter a multa de R$ 5.072.000, que já contou com o juízo de reconsideração da área técnica. É o voto. Em discussão. E aqui é uma questão bem, vamos dizer assim, técnica lá dos procedimentos previstos no PRODIST, mas de fato é uma questão assim relevante, dada a natureza dessas regras de compensação, que a empresa de fato tem que empregar o máximo cuidado na sistemática, lá nos procedimentos internos, que visa a apuração e a compensação desses indicadores. Então, de fato, o monitoramento que a área de fiscalização está fazendo e de maneira adequada, que realmente a empresa precisa, se tiver dúvida, deve consultar, mas não pode adotar um procedimento que sugere, que é o caso aqui, que de alguma maneira deixou de observar o regulamento no que diz respeito a essa compensação. Porque na medida que o regulamento evoluiu daquela ideia de apurar as transgressões de DEC/FEC e aplicar as sanções correspondentes para uma forma de compensação direta, a empresa passou a ter uma, vamos dizer assim, responsabilidade maior nessa apuração e na compensação. Claro que a fiscalização olha a posteriori o procedimento para ver se ele está aderente ao PRODIST. Nesse caso aqui, encontrou essas falhas que, de fato, pelo que está relatado, pelo que aqui dá para concluir, falhas que devem ser mantidas as penalidades, porque elas restaram comprovadas, né? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEMAR contra o auto de infração número 116/2012, lavrado pela SFE, por descumprimento dos dispostos nos procedimentos de distribuição, PRODIST, no que se refere à coleta de dados e apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos, bem como a realização das compensações financeiras aos consumidores cujos indicadores individuais foram transgredidos, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento nos termos do despacho número 33 de 2013, que exerceu lá o juízo de reconsideração, nesse sentido, mantendo a multa de R$ 5.072.283 a ser recolhida conforme a legislação vigente. Próximo item.